que essa mulher vai... Vou catar essa mulher para mim, né? Para trabalhar comigo. Então, no próximo curso, ela já é professora do nosso curso, agora ela está aqui com a gente. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Essa pessoa generosa, maravilhosa que entrou na minha vida há 2 anos atrás. Essa profissional excelente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu vim falar sobre limpeza de instrumental oftalmológico e a minha rotina dentro da central de material. Eu trabalho há 14 anos e meio com a área de oftalmologia e me apaixonei por essa área. Então fazem 14 anos e meio mais ou menos que eu estou nessa área. Comecei vestindo os pacientes e depois eu fui evoluindo até instrumentar. Hoje eu cuido faço a instrumentação cirúrgica em retina ou catarata e também cuido da central de material. Então tem algumas coisas que eu tenho meu conhecimento diário e vou tentar passar para vocês hoje. Vou passar o slide aqui. Só clicar, né? Da esquerda. Então assim, ó, o que eu vou começar falando? Normalmente, algumas pessoas priorizam a esterilização e acham que isso seria o mais importante do processo para que o material chegue da maneira mais segura para os médicos e para a gente que está instrumentando. Só que assim, existe um caminho até a esterilização que é primordial, que a gente deve colocar isso como uma parte muito importante no nosso trabalho. Nós que, eu acho que tem algumas pessoas aqui, temos colegas da mesma clínica que eu trabalho, Oftalmopampa, no Rio Grande do Sul, que estão aqui também são instrumentadoras cirúrgicas e eu acho que algumas levantaram a mão também, trabalham com essa parte da instrumentação. E acaba que na área de oftalmologia a gente também tem outras funções, né? Nas clínicas oftalmológicas a gente trabalha, eu mesmo trabalho na central de material junto com a instrumentação. Então o importante é estar seguro do que a gente está fazendo, é ter todos os cuidados, e eu começo falando sobre a paramentação. Quando a gente entra na central de material, na área suja, o que a gente deve usar nesse momento? Então, aventais de proteção impermeáveis, óculos de proteção, touca, máscara e luvas de borracha. Nessa foto eu coloquei assim, precisamos ter cuidados e utilizar as ferramentas adequadas para a nossa proteção, que são as que eu citei no slide anterior. E me paramentei para que vocês tenham ideia. Alguns podem estar na área, outros são auxiliares de consultório e também não têm o conhecimento. Então, para vocês terem ideia de como que a gente deve, e alguns têm outra realidade, também tem outros tipos de EPIs para ser colocados, tá? Mas a minha realidade é essa, o avental e as luvas que são com resistência, tá? O que eu falo sobre a paramentação? Nós encontramos diversas realidades onde a gente trabalha, tanto onde eu trabalho quanto onde vocês trabalham. Existem coisas que são possíveis, tá? E existem coisas que financeiramente não são possíveis dentro do local onde a gente trabalha. E é viável também, é isso que eu sempre coloco quando eu vou ensinar alguém. Essas luvas, elas são resistentes e elas são indicadas, são orientadas, são preconizadas que sejam usadas essas luvas de borracha resistentes. Vocês vão observar o vídeo que eu vou passar no final da apresentação, que eu fiz a lavagem em si, para que vocês possam olhar. E às vezes, no nosso dia a dia, vocês têm a ideia que o nosso material é um material muito delicado, é um material pequeno, e isso não nos favorece para usar esse tipo de luva. Então acaba que dentro da nossa realidade nós temos que usar uma luva cirúrgica estéreo, que é mais resistente, e por baixo talvez uma luva de procedimento. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente se adequa à realidade da onde a gente trabalha, tendo todo o cuidado, procurando não se machucar, porque a gente trabalha com pinças pequenas e essas pinças elas têm a parte pérfora, né? Então que pode correr o risco da gente se machucar. Tem que tomar o maior cuidado possível
Mas eu gosto também de falar que, mas não é possível, a gente não consegue trabalhar com esse tipo de material. E realmente é inviável. Vocês vão dar uma observada no vídeo que eu fiz, que até para eu manusear, para eu segurar o material, uma pinça, uma ponto 12, uma pinça mais delicada, menorzinha, sente dificuldade. E o que acontece com isso? O risco de danificar, de derrubar, de quebrar uma pinça, porque tu vai ter que manusear ela e tu pode acabar danificando ela. Além de ser delicado o material de oftalmologia, ele também tem um custo muito alto. Vocês devem de ouvir no dia a dia sobre isso, né? Que essa pinça custa tanto, custa R$500, por favor, tomem cuidado. Essa caneta, a gente escuta diariamente isso, né? Então a gente já fica naquele pânico, assim, sem derrubar no chão Jesus, né? Então vamos usar os EPIs que a gente tem e que a gente sabe que é possível, e dentro da nossa responsabilidade com a segurança do paciente, a gente vai manter íntegro aquele material e também próprio para ir para o próximo passo, que seria a esterilização. Eu coloquei os itens que a gente usa quando a gente vai fazer essa limpeza. Então, a bandeja para dispor o material, detergente alcalino e enzimático, a água destilada, que é a orientação, ser usado água destilada ou por osmose reversa, que também existe uma fabricação, alguns locais fazem a fabricação dessa água, é o indicado, é como eu falo para vocês. De repente, na realidade de vocês, é a água corrente, tá? Mas a orientação é a água destilada. Uma escova macia, porque a escova que eles preconizam, que eles orientam e indicam, é uma escova mais grosseira. E como que a gente vai limpar uma pinça ponto 12? Como que a gente vai limpar uma pinça de retina com uma escova grosseira daquelas? Que são os dentes separados, que a gente não consegue passar. E eu falo a prática mesmo, eu acredito que todos vocês devem de observar isso no dia a dia. É inviável. Então, escolham um material macio. Além disso, dessa dificuldade para manusear essa escova que eles indicam, existe também a chance da gente arranhar o material, a chance da gente danificar aquele material e causar uma abertura, uma chance de entrar biofilme, de entrar matéria orgânica que vai dificultar a nossa limpeza após nós colocarmos o material de molho. Compressas cirúrgicas, que a gente usa para secar. No meu caso, na minha rotina, a gente usa a compressa cirúrgica, e só em alguns casos de materiais mais grosseiros, como as pinças para pintar o paciente, a Bacausa ou a Kelly, aí sim eu uso não me fugiu a palavra agora, o ar comprimido. É o ar comprimido, que é também orientado para que a gente não fique deixando nenhuma partícula da compressa presa ao instrumental. Então, eu uso uma só com segurança e em alguns materiais que eu sei que não vai danificar, que não vai quebrar, porque pela força do ar também é uma coisa que arrisca tu derrubar aquele material no chão. E uma pinça caída no chão, ela entorta, ela quebra e ela perde a funcionalidade e o objetivo principal dela durante a cirurgia. Aqui eu coloquei instrumentais, a oftalmologia exige mais atenção e cuidado, como eu já falei, devido ao tamanho e às peculiaridades que eles apresentam. Então eu coloquei essa pinça ponto 12, que se a gente olhar, quem não está perto desse material, quem não trabalha perto com esse material, essa pinça aqui, ela é desse tamanhinho, pessoal. Então, assim, aqui visualizando, tu pensa até que ela é um pouco maior, mas eu dei um zoom para vocês terem ideia. Se vocês olharem na própria foto, eu não consigo identificar que ela tem esse dentinho aqui, e muito menos que ela tem essa partezinha aqui, ó, essa bifurcação nela. E que esse dente ele precisa entrar aqui para que o cirurgião tenha a funcionalidade que ele precisa dentro da cirurgia, entendeu? Então ela pinça uma conjuntiva, ela pinça a ponto 12, ela pinça a córnea, tá? Tem uma pinça de conjuntiva que ela é mais grosseira. No caso, essa função dela é pinçar a córnea, tá?
eu coloquei o título de pré-lavagem e orientações sobre isso, porque assim, eu li um artigo de uma enfermeira que ela traduziu para o português, onde teve orientações da gente ter disponível dentro da sala cirúrgica ou mesmo próximo à sala, se a gente tem essa disponibilidade. Na minha realidade lá eu tenho uma pré-sala onde a gente consegue ter esse acesso, uma pia, e nós colocamos um recipiente com detergente alcalino e água. Detergente alcalino, tá, pessoal? Não enzimático, porque a gente aí já traz a central de material para dentro do bloco e isso não é permitido. Então, assim, coloca-se todo o material, terminou a cirurgia e coloca o material. No nosso dia a dia é assim que é feito. Por quê? Porque nós não temos um quadro de funcionários que seja só do hospital e que eles busquem esse material. A clínica é que faz todo o trabalho, então nossos funcionários é que trabalham com isso. Então, assim, a gente mantém essa bandeja num local com o detergente e toda vez que acaba a cirurgia a gente deposita esse material ali. E por que a gente faz isso? Ah, Milene, mas não pode lavar. Não é questão de lavar o material. Tu vai depositar esse material ali no detergente para que esse biofilme, essa matéria orgânica, esse material e debris que eles chamam ali que eles nomenclaram como debris, são esses vestígios de célula ou tecidos mortos ou danificados. Eles acabam, se tu deixar seco até o momento que tu conseguir levar até a central de material, ele vai aderir e vai ficar muito mais difícil da gente retirar. Encrustar, né? Exatamente, encrustar. E aí vai ser muito mais difícil. Por isso que eu aconselho a fazer esse armazenamento ali por um período e após terminou as cirurgias, a gente leva e dá o destino que é na central de material, na área suja. Acho que é isso, né? Tecidos, como produto específico. O metilcelulose também é uma coisa que é um material que a gente usa, um produto que a gente usa, que é viscoso e que também adere até essa área aqui, ó, né? E para tu limpar? É igual a cola. Igual uma cola. Dependendo da densidade, tem o metil 2% e o metil 4% é mais denso ainda. Então, ele para aderir a um material e outra. Para a gente fazer essa limpeza, se for seco, a gente vai ter que friccionar. E o que isso pode ocasionar também? Danificar o nosso material. Então, assim, ó, tudo que a gente puder fazer, colocar imerso nessa detergente, vai evitar que a gente não danifique esse nosso material, que é muito delicado. No processo de limpeza, tem dois itens, eu não sei se tá ficando baixinho, tá, pessoal? Desculpa, que às vezes a gente se afasta, eu tava assistindo e eu também observei isso. O processo de limpeza, eles têm dois ajudantes muito importantes, tá? Que é a lupa, que ela aumenta para a gente poder fazer uma revisão nesse material, tá? E a ultrassônica. Até eu estava conversando com a Sandra antes de começar, foi excelente a gente poder trocar essa ideia, e aí eles estão adaptando, já trazendo mais para o dia a dia, deixando meio de ladinho essa de pequeno porte, né, Sandra? E aí já colocando na ultrassônica maior, que tem a opção dos canulados, que são as canetas que, no caso, depois a Sandra vai falar sobre esse assunto, eu vou me deter aos instrumentais cirúrgicos. Os canulados, que são essenciais, e que essa ultrassônica que eu tenho lá, ela faz somente a parte de instrumental. Os canulados não têm eficiência com ela, tá? Então ela é pequenininha, de fácil manuseio, e vocês vão ver num videozinho que eu fiz, que eu tinha pedido para eu fazer um videozinho para vocês terem ideia da parte manual mesmo, de como a gente faz essa... E depois está disponível para quem quiser. Tá só uma momentadinha aqui. Acho que é assim, né? Eu estou me lembrando da época que eu fazia a mensagem ao vivo do carrinho. E aqui é o vídeo. Aqui eu coloquei essa observação, pessoal.
do que eu tinha falado anteriormente. Ó. Por mais que indiquem escovas mais grosseiras no instrumental de oftalmo, não é funcional. Pelo tamanho das peças e pela peculiaridade, pela delicadeza, pelos detalhes que elas têm. Para quem conhece, para quem trabalha, sabe, uma pinça de mácula, uma pinça de retina, é uma pinça muito delicada. É claro que muitas delas são esterilizadas a eto e a gente acaba não fazendo toda essa lavagem, tá? A pré-lavagem, mas a gente tem que fazer algo para que ele não vá com as matérias orgânicas para a empresa onde a gente vai enviar para o processo a eto. Então eu vou colocar o videozinho, ele vai ficar só com música e eu não vou falar durante para vocês observarem, tá, pessoal? Então é isso aí. Vocês observaram aqui tá a ultrassônica, a lupa que eu falei para vocês, que a gente usa. Vocês viram que vocês conseguiram observar que quando eu fui pegar a pinça, eu tive dificuldade de pegar essa pinça. Mas assim, é como eu digo, né, Catinha, a gente precisa mostrar o que é o correto, né, o que é o preconizado, e também a gente sabe que vocês vão fazer com muita responsabilidade o trabalho de vocês, que vocês vão tentar da melhor maneira manter seguro as cirurgias. Muito obrigada pela atenção de vocês e obrigada, Catinha. Coração, te amo. Muito obrigada, Mi. Que bonitinho. Que lindinha a sua aula. Parabéns, viu, Mi? Então vamos dar sequência chamando a Sandra.